Se você assistiu o filme de Akira, provavelmente você lembra dessa última cena, Tetsuo perdendo o controle, Akira emergindo da luz e criando a segunda explosão que destruiu Neo Tóquio. E após isso, vem os créditos finais, mostrando o universo e uma voz de fundo falando, eu sou o Tetsuo. Esse foi um final que deixou muita gente confusa, e eu também estou incluso, um final mais filosófico, onde aparentemente Tetsuo transcende para uma nova dimensão. Mas e se eu te disser que a história não acaba aí? É isso mesmo, no mangá isso é apenas o começo de algo muito maior, uma realidade praticamente pós-apocalíptica de Neo Tóquio em ruínas, caindo aos pedaços após a segunda explosão que Akira causou. Aqui, o governo de Neo Tóquio não existe mais, porém das cinzas se inicia um novo governo, um governo onde o Akira é o próprio imperador. Mas antes de você descobrir mais sobre essa história, já peço que você deixe aquele like para moralizar, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você quiser descobrir ainda mais sobre essa obra incrível que é o Akira, eu vou deixar o link desse mangá na descrição, um produto de qualidade para aumentar sua coleção de mangás. Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bem, como eu já falei no meu vídeo anterior sobre essa obra, o mangá de Akira trilha um caminho bem diferente do anime, inclusive o que causou a segunda explosão em Neo Tóquio, com vários acontecimentos e conflitos que são completamente desconsiderados do anime. Então eu digo que se você ainda quer ler o mangá de Akira e não quer tomar spoiler, já peço que se retire do vídeo agora mesmo, porque o spoiler aqui vai comer solto, então estejam avisados. Antes de entendermos o que aconteceu após a segunda explosão, devemos primeiro nos perguntar por que ela aconteceu e por que Akira causou essa explosão. Lembra que no meu último vídeo eu disse que Tetsuo invade as instalações do governo para encontrar Akira e ampliar seus poderes? Pois é, depois que Tetsuo liberta o Akira da câmara congelante e falha em levar ele consigo, após o coronel tentar assassinar os dois com o satélite Sol, Akira é salvo pelo Kaneda e a Kei. E a partir daí, meus amigos, o negócio se torna uma caça ao tesouro, porque todo mundo queria capturar o Akira, sejam por motivos bons ou maus, pois o garoto tinha um poder avassalador, e após muita luta, todos os que estavam envolvidos na busca por Akira se reúnem em um único ponto. Porém dessa vez, o coronel e o exército tinham uma vantagem, todos estavam cercados pelos soldados e as crianças paranormais. Nesse momento, Akira reencontra os seus antigos amigos, Takashi, Kyoko e Masaru, que estavam felizes em encontrar o Akira mais uma vez. Porém, enquanto o Akira socializava com o Takashi e os seus colegas, uma coisa terrível acontece. Takashi toma um tiro na cabeça, vindo de um lugar desconhecido. Foi Nezuko quem deu esse tiro, ao tentar assassinar Akira depois que seus planos falharam. Isso abalou todas as crianças paranormais ao verem que seu amigo havia falecido, causando uma dor de cabeça muito forte devido ao estresse. E naquele momento, Akira é tomado pelo trauma da cena que tinha acabado de presenciar, seu antigo amigo sendo assassinado bem diante dos seus olhos. Akira então grita e começa a criar uma esfera de energia em suas mãos, um poder gigantesco. Kyoko, desesperada, tenta dizer ao Akira para parar com aquilo. Porém já era tarde demais. Akira cria uma explosão atômica de luz, destruindo grande parte de Neo Tóquio, prédios desabando, a terra se abrindo, enchentes por toda parte da cidade e muitas pessoas morrendo. Era a visão do apocalipse. Porém Kyoko e Masaru conseguem teletransportar boa parte das pessoas para o arranha-céu, para não serem atingidos pela explosão de Akira, salvando a vida de Kaneda, Kei, o coronel e os outros. Sendo que Kaneda, mesmo tendo sido teletransportado também, não teve a mesma sorte, pois foi pego pela esfera de luz, e naquele momento não se sabe o que houve com ele. Para as pessoas que sobreviveram à explosão, ele foi dado como morto. E depois que Neo Tóquio se encontra em ruínas, enquanto Akira estava sentado e brincando de levitar algumas pedras, Tetsuo encontra Akira mais uma vez. E é através dessa união que o Império de Tóquio é fundado. Após a explosão que Akira causou, Neo Tóquio agora era um cenário pós-apocalíptico, com destruição por toda parte. E com isso, outros países ficaram apreensivos com o imenso poder que Akira possui. Então os Estados Unidos enviam um time de reconhecimento para estudar a situação de que a cidade se encontrava, assim também como o garoto que causou tudo isso, para que eles possam se precaver. E assim como qualquer cidade que é alvo de bombardeios, além da destruição, também existem as pessoas feridas, que apresentam casos graves de danos corporais. E com tanto sofrimento, essas pessoas procuram por uma esperança para que possam se recuperar. E uma das únicas formas de essas pessoas se curarem de seus ferimentos é graças ao Grande Império de Tóquio, um grupo fanático criado por Tetsuo, que usou Akira como carro-chefe para servir como uma figura messiânica, onde Tetsuo curava as pessoas com seus poderes psíquicos, usando isso como ferramenta para manipular a população e fazer com que eles apoiem o Império. E uma forma que Tetsuo escolheu para selecionar aqueles que iriam servir o Império de Tóquio é escolher as cobaias para que elas comam a pílula laboratorial. Porém são poucos que
conseguem resistir aos efeitos colaterais dessa pílula, e os que não conseguem resistir acabam morrendo, e os outros que sobrevivem aos efeitos colaterais acabam recebendo poderes psíquicos também, e são usados como soldados paranormais para defender o grande Império de Tóquio e tirar a vida de qualquer um rebelde que se posicionar contra o Império. Apesar de o Império de Tóquio ser um regime muito poderoso na cidade destruída, ainda existe o outro lado da moeda. Pessoas que, ao invés de procurarem milagres através dos poderes de Tetsuo, foram procurar ajuda no templo da Senhora Miyako, onde lá poderiam encontrar comida e remédio para suas feridas. E mais tarde, o templo da Senhora Miyako será muito importante no combate contra o Império de Akira. Em relação aos outros personagens que conhecemos, Kei e Shioko fazem o possível para sobreviver e se defender de qualquer um que ameaçasse suas vidas, assim também como Kyoko e Masaru, que estavam sendo protegidos pelas duas, porque eram crianças paranormais muito poderosas, e consequentemente o Tetsuo iria querer eliminar elas. E assim como qualquer pessoa com poderes paranormais, tanto a Kyoko quanto o Masaru e o próprio Tetsuo precisavam das pílulas de laboratório para controlar suas dores de cabeça, devido aos seus poderes. E enquanto isso, o coronel que antes era responsável pelas crianças paranormais e os assuntos do governo, agora está sem nada, sem seu cargo, sem sua casa para morar e sem objetivo. Agora ele era apenas mais um entre os sobreviventes da antiga Neo Tóquio. Porém, conhecendo o coronel, é lógico que ele não vai simplesmente desistir de tudo. E mais tarde, ele se junta à resistência para derrotar Tetsuo e seu império tirano. Ou seja, se antes o coronel lutava contra a resistência da cidade de Neo Tóquio, agora é ele que vai fazer parte da resistência para lutar contra esse governo fanático de Tetsuo e Akira. Lembra que eu falei que os Estados Unidos havia mandado um time de reconhecimento para Neo Tóquio depois de ser destruída? Pois é, durante o mangá nós acompanhamos o Yamada, que é o líder desse time, e estava se disfarçando junto dos seus companheiros para coletar informações sobre o novo Império de Tóquio. Porém, mais tarde, um dos espiões acaba sendo pego pelos soldados do Império e é executado publicamente por um grandão que também tinha poderes telecinéticos. Ou seja, ele também foi um dos experimentos do Tetsuo, que tomou a pílula do laboratório e conseguiu sobreviver. Porém, mais tarde, tanto o Yamada quanto o seu outro colega acabam sendo detectados pelo Vigia, que dedura para todo mundo que eles são os espiões. Então o assistente do Tetsuo e o grandão conseguem achar os espiões e lutam contra eles, onde o grandão consegue usar seus poderes para matar um deles, mas o Yamada consegue se sobressair e desce a porrada no grandão, matando ele com suas artes marciais, sendo o único que conseguiu escapar vivo. Voltando a falar do Tetsuo, quem conhece ele sabe o quanto ele tem fome de poder e quer se tornar cada vez mais poderoso. E como se já não fosse o suficiente ele ser praticamente o chefe de uma cidade inteira, ele ainda assim quis se fortalecer mais ainda, e até mesmo tenta invadir a mente de Akira para descobrir o que ele pensava, mas acaba falhando, porque por algum motivo ele acaba vendo na mente do Akira algo que deixou ele muito perturbado, e após isso ele vai atrás de respostas para aliviar toda aquela dor de cabeça e vício em pílulas que ele tinha, entrando na sala da Senhora Miyako para conversar com ela e solucionar seus problemas. Então, a Senhora Miyako diz que se Tetsuo quer mesmo se tornar poderoso, ele tem que abandonar todo o seu vício em pílulas, deixando de consumi-las de uma vez. Então Tetsuo faz justamente isso, depois da conversa, o que piora mais ainda suas dores de cabeça, agonizando de tantas dores. Porém, mesmo que ele sinta essas dores nesse momento, o fato dele parar de tomar as pílulas do laboratório é o que vai fazer com que ele fique absurdamente poderoso, a ponto de controlar elementos da natureza e até mesmo ir até a lua. E isso só mostra o quão difícil vai ser para derrubar o Tetsuo do poder, pois ele realmente se torna praticamente um semideus. Como vocês podem ver, galera, o caminho que o mangá toma é completamente diferente do anime, mostrando uma realidade totalmente diferente após a segunda explosão que o Akira causou em Neo Tóquio, onde o Tetsuo, na sua sede por poder, acaba montando um império para governar toda aquela cidade que já estava em ruínas, usando o Akira como ponta de lança para os seus objetivos maléficos. Mas depois de tudo isso que eu contei, o que você espera que vai acontecer? Como que os protagonistas vão conseguir usar suas forças para derrubar o Tetsuo, com o nível de poder que ele tem agora? E o que aconteceu com Kaneda depois da explosão? Esses são mistérios que você pode descobrir, principalmente se você quiser se aprofundar mais ainda nessa obra distópica e desconhecida por muitas pessoas. Mas é isso, galera, vou me despedindo por aqui. Deixe nos comentários o que vocês acharam deste vídeo, o que vocês acham sobre o mangá de Akira e toda essa história. E gostaria de avisar que a frequência dos vídeos vai diminuir um pouco, porque ultimamente a faculdade tem dado muito trabalho pra mim, então vou ter que me ocupar. Mas é isso, galera, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Fui!